primeiro agradecer a essa acolhida tão carinhosa. A gente realmente se sente à vontade quando chega aqui. A gente se sente em casa. Uma boa noite a todos. Que na noite de hoje a gente consiga trazer, a mensagem que a gente se propôs. Nós vamos falar de uma coisa muito importante para a nossa vida. Vamos falar sobre as influências espirituais. Todos nós estamos sujeitos a ela. Então, é necessário que a gente compreenda como que essas coisas acontecem, para que a gente possa se conectar da forma correta e também se defender dos pensamentos que venham nos prejudicar. Emmanuel diz assim: todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de variadas matizes. Busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nada oferecemos de útil, que podemos receber das energias que difundem na Terra o suprimento dos recursos divinos? Então ele quer dizer o seguinte: ele quer enfatizar que nós sofremos a influência do bem o tempo todo. O tempo todo, algum espírito de luz, algum espírito amigo está nos auxiliando e nos orientando para que a gente alcance os objetivos da nossa vida, que cada um de nós tem o seu. Porém, nem sempre nós ouvimos, nem sempre nós estamos conectados da melhor forma possível. E num grande número de vezes a gente perde as oportunidades, porque a gente não está atento. Porque tudo que é bom nos vem de forma muito sutil, muito serena, e às vezes o barulho da nossa vida, e às vezes o barulho que fazemos dentro da nossa mente, porque a gente pode estar assim, quietinho, como vocês todos estão, e de repente a cabeça está num turbilhão de pensamentos, numa angústia que ninguém consegue dizer, às vezes numa tristeza que muitos não percebem. Estão lá dentro da gente. Então a gente tem que aprender a fazer essa conexão, principalmente quando a gente se sente dessa forma. Porque normalmente a gente erra por não nos conectarmos com esses amigos. E nós temos uns amigos muito especiais que a gente sempre lê, a gente sempre segue, a gente busca na leitura, e que eles continuam nos trazendo mensagens. Bezerra de Menezes, né? Espíritos assim iluminados que nos mandam mensagens. E existe um número muito grande de mensagens que nos chegam na atualidade desses espíritos e que nós devemos ler, reler, para que a gente tenha esse apoio mais visível, porque está ali. A mensagem é para cada um de nós. E Joana de Ângeles deixou uma mensagem pelo Divaldo no dia 11/1/2023, que eu li essa semana. Eu abri uma página da Federação Espírita do Paraná e lá tem uma atrás da outra, várias mensagens muito boas. E são alertas, são orientações do qual a gente deve seguir. Então, nós vamos seguir a mensagem para a gente ir pensando sobre ela. Ela diz assim, sobre essa questão das influências espirituais. Mente a mente, processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal e dela desvestidos. Quer dizer, a gente sofre a influência do pensamento daqueles que estão encarnados, mas também daqueles que estão desencarnados. No plano terrestre, aqui entre nós, a gente está sempre sendo influenciado na nossa casa, no meio em que a gente convive, numa aula que a gente participa, num momento como esse. De alguma forma, essa mensagem que eu estou trazendo hoje, que é de Joana de Ângeles, de alguma forma vai influenciar o pensamento de vocês. Então, essa influência é o tempo todo.
né? Sempre uma está influenciando outra mente. Então, sempre. É o tempo todo. Não há isolamento de natureza mental entre os seres humanos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. O interrelacionamento mental é intenso porque emana da divina mente que mantém a vida do universo. Tudo isso vem de Deus, que está presente em todos os lugares. E como nós fazemos parte desse sistema, estamos sendo influenciados o tempo todo, né? Tratando-se de uma verdadeira guerra moral. Olhem só. Na qual o planeta Terra encontra a potência do bem, experimenta a agressão do mal em incessante batalha. O tempo todo, a gente tem os pensamentos negativos nos influenciando e os pensamentos positivos. Normalmente a nossa atenção vai mais para o negativo, que é o que faz mais barulho, que chega nos, né, tirando a gente do sério. E aí a gente percebe logo. Mas aquilo que vem do bem, vem de forma muito sutil, muito tranquila, que não nos assusta, que não nos tira do sério, que traz tranquilidade, que traz a paz e que traz as respostas para tudo aquilo que a gente necessita. Massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias que deveriam servir de exemplo e de modelo aos pósteros. Meu Deus, eu pulei assim? Como é que foi pular tanto? Mentes interessadas multimilenarmente na derrocada do amor não suportam contemplar o progresso da sociedade e a harmonia emocional entre as criaturas humanas. Isso aí ela começa a falar de um período lá atrás, até antes de Cristo, até antes da vinda do Cristo. Então, mentes que estavam vinculadas a tudo aquilo que está errado, porque assim, quando a gente enxerga, quando a gente vê alguém que está passando assim, que tem uma personalidade voltada para o orgulho, para a vaidade, para a ambição, é uma criatura doente. Ela sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Porque ela foi criada como qualquer um de nós, né? Ela está doentada porque ela deve ter sofrido, em alguma forma, a falta, um processo de dor que fez com que ela se apegasse a coisas materiais, aquilo que é transitório, aquilo que uma hora passa, né? A gente toda, o dinheiro uma hora ele pode acabar, a nossa saúde uma hora, né? Aqui na Terra, não a nossa saúde espiritual, essa a gente vai construindo e vai mantendo. Mas eu digo assim, do corpo físico é transitório, nós vamos envelhecer, tudo é passageiro aqui. Então, a maldade, o orgulho, a vaidade, tudo isso também é transitório. E esse espírito está adoentado, está fixado numa coisa que não é tão palpável quanto ele imagina, porque vai passar também. Tudo que fica é aquilo de bom que a gente constrói. Então, esses irmãos nossos, eles teimam por, de uma certa forma, eles querem que a Terra se mantenha no materialismo, nas coisas aqui da Terra. Porque a gente está aqui, a gente precisa vivenciar as coisas daqui, mas elas passam. Então, a gente não pode se apegar tanto a tudo que é daqui. Porque senão, quando a gente partir para o outro lado, o que vai acontecer? Eu vou ficar presa. Ou nós vamos ficar presos às coisas que a gente vai deixar aqui. A gente não leva o carro, a gente não leva a casa, a gente não leva a roupa, é o anelzinho que está no dedo, né? Os brinquinhos, vai ficar tudo lá. Alguém vai usufruir disso. E a gente tem que estar com o nosso coração liberto para passar adiante. Só que tem pessoas, tem espíritos que ficam com esse pensamento fixo nessas coisas materiais. Inclusive nas coisas que são orgânicas nossas. Aquelas pessoas que se vinculam ao sexo de uma forma fora do normal,
porque ele é natural, normal, necessário, mas tudo que passa dos limites passa a ser uma doença. Então, esses espíritos se fixam nisso. E aí eles não querem que o planeta evolua, porque querem continuar se usufruindo dessas coisas da Terra. Desde remotos períodos do processo evolutivo que os inferiores, sem esforçar-se para superar as manifestações brutais, hão resolvido lutar contra aqueles que, passo a passo, galgaram os degraus do progresso. É por isso que toda vez que a gente melhora em alguma coisa e que a gente encontra um caminho mais firme, que a gente diz, não, agora aqui esse caminho que é o certo, a gente sofre sempre agressões. Quando alguém diz assim, quando a gente diz, né, eu vou lá no centro espírita, mas está tão frio hoje, tu não vai ficar em casa, está tão quente, ou está tão... Tu vais para o centro espírita em pleno sábado, como eu vou nos sábados, né? Tem gente que pergunta, tu vai no sábado, mas o que tu vai fazer lá? Eu digo, pois é. Cada um encontra, né, as respostas naquilo que a gente vivencia dentro da gente. Por enquanto a gente se apegar nas coisas materiais, a gente não vai querer estar nesses lugares. Então, esses que convivem com a gente querem normalmente tirar a gente desse caminho, para manter a gente naquele caminho que a gente já trilhou. Ainda tem, às vezes, um pezinho lá em um cá, mas isso tudo é um processo de melhora. A gente não se modifica de um dia para o outro. E a gente não se desliga das coisas de um dia para o outro. Os emissários da verdade sempre apareceram e trouxeram as diretrizes de seguranças austeras para as modificações das estruturas grotescas se modificarem e foram invariavelmente agredidos por tentarem modificar o status, o status vigente. O que isso significa? Que todo aquele que veio com a missão de modificar a Terra, de influenciar um amigo, de conviver numa comunidade, vai criar um centro espírita, pode conversar com quem levantou as paredes do centro espírita para ele responder quanta dificuldade teve no início. O nosso centro espírita, do qual eu pertenço, que é o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que foi um dos primeiros centros a serem abertos aqui, foi com a ajuda policial, porque ninguém queria que abrissem as portas, era um preconceito muito grande contra o espiritismo. E quantos tiveram que dar a cara lá, a tapa, sofrer a opressão externa para que pudesse abrir a porta, para que hoje a gente possa chegar aqui, estacionar o carro, entrar numa boa, né? Outros já passaram por isso pela gente e sofreram e foram agredidos. E quanto falaram dessas criaturas que se esforçaram em trazer o bem. Massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias que deveriam servir de exemplo e de modelo aos pósteros. Servindo de modelo para todos nós, né? Meu Deus, eu volto, eu mudo de... Viu? É assim que acontecem as perturbações na cabeça da gente, para a gente sair do sério. Isso é um exemplo bem bom. Às vezes a gente está tentando fazer uma coisa boa, eu clico nele e vai para o outro, sozinho. Aí eu leio. Mas vamos lá, a gente vai com, como é que tu dissesse que a gente tem a tranquilidade, né? Serenidade e tranquilidade. E a gente volta de novo e começa de novo, né? Então vamos lá. Eu estou achando até que aquele... Não, tá certo. Vamos lá. Não, agora ele está certo. Bem, massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias que deveriam servir de exemplo e modelo aos pósteros. Quer dizer, todos esses irmãos que vêm, que levantam uma bandeira, que vêm falar do Cristo, falar das mudanças, porque, gente, para que a gente faça essas mudanças, é necessário que a gente se modifique. É necessário que a gente faça novas escolhas, não aquelas que a gente fazia antes, porque senão a gente continua sendo o mesmo. A gente tem que mudar de atitude. E aí, nesse meio tempo, ela diz que chega Jesus.
né? Chega Jesus e diante dele, guerras sanguinolentas e devastadoras dizimaram povos e nações, reduzindo-os a pó, não ficando pedra sobre pedra, que o ódio não derrubasse, a fim de atemorizarem os que viriam depois, olvidados por sua transitoriedade material. O que isso quer dizer? Dentro desse processo, a gente pode ir lá com Moisés. Moisés passou um trabalho danado para trazer aquelas mensagens, já trazendo a mensagem de um Deus único, para colocar o povo um pouco mais naquilo que era certo. Lógico, eram leis assim mais duras, porque na época o povo era muito violento e precisava disso, ainda não se entendia muito das questões do amor. Éramos todos saídos muito recente, né, da fase da brutalidade, em que a gente tinha que se manter vivo, e por isso nós temos ainda esse instinto muito grande, porque se a gente faz a linha do tempo, nós ainda estamos muito perto daquele período em que a gente viveu nas cavernas. E a gente traz dentro da gente esse instinto de que a gente precisa se defender, de que se o outro fala alguma coisa, a gente tem que se defender, a gente tem que se manter de pé. E com a vinda de Jesus Cristo, a gente aprende que não, que é com amor, que a gente não precisa provar nada para ninguém. Se alguém te chama de feio, aí a gente pensa assim, deixa ele pensar que eu sou feia, né? Deixa ele pensar que a gente faz uma análise para dentro da gente e pensa assim, se eu sou ofendida de alguma forma, de, sei lá, qualquer coisa que vocês possam imaginar, a gente faz uma análise. Eu sou assim? Eu posso até, em alguns momentos, aí a gente faz uma análise, mas eu não sou, eu já procuro tanto me melhorar e já não tenho mais esse sentimento, então o que me importa o que os outros dizem? Aí é que vem a fortaleza, porque forte é aquele que passa por essas situações e se mantém de pé. Não é aquele que bate mais forte, é aquele que aguenta esses tapas da vida. E a gente tendo consciência daquilo que a gente é, porque em algum momento as nossas atitudes vão provar para o outro de que nós nos modificamos. Ou vocês acham que nós todos não temos um passado que, se a gente fosse lembrar dele, a gente iria se envergonhar? E olha, e não estaríamos de pé aqui falando de tão pesado que seria a nossa consciência. Mas Deus é bom e nos dá o esquecimento, e a gente está aqui começando de novo e refazendo de novo. Logo nasceram outras civilizações que também se deixaram consumir pelos vândalos e opressores, os quais igualmente sucumbiram ao peso da morte, antes de serem traídos ou serem perseguidos. Os céus ofereceram a beleza por meio da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar. No entanto, os rebeldes, tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram ou buscaram apagar a memória dos tempos. Nós tivemos um período em que, muito ali próximo da chegada do Espiritismo, era um momento assim muito rico de cultura. Eram espíritos mais evoluídos que vieram trazer essa luz da arte, da música, da arquitetura. É por isso que quando a gente olha, hoje a internet nos dá essa possibilidade de a gente passear pela Europa toda. Tente fazer uma busca virtual dos locais da Europa, da arquitetura magnífica. São coisas que nunca mais foram feitas. Hoje o homem tem tecnologia, tem tudo, mas não tem aquela delicadeza da visão daqueles espíritos que trouxeram para a gente tanta coisa bonita. E que o homem tentou destruir o tempo todo para que a gente não tivesse essa referência. Mas eles ficaram na história. As músicas, em sinfonias, né? Quem é que pode comparar um Beethoven a qualquer outra coisa que a gente escute hoje em dia, né? As músicas são tão vazias hoje em dia, representando o que a gente traz por dentro. E qual é o meu olhar para isso tudo? O que eu busco dentro disso tudo?
Os céus ofereceram a beleza por meio da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar. No entanto, os rebeldes tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram e buscaram apagar a memória dos tempos. A tudo sempre submeteram suas paixões aselvajadas e transformaram em escombros e sombras do passado glorioso de um momento. Em Roma é um lugar que a gente encontra muito perto ali do Coliseu. Se a gente for olhar assim na internet, a gente busca, a gente consegue encontrar. É como um museu ao ar livre. Tem muita coisa que é só o escombro, mas só aquele pedacinho que ficou, a gente consegue enxergar. Gente, o Coliseu, ele foi construído de uma tal forma que em 8 minutos, eu não sei o número agora de pessoas que conseguiam colocar lá dentro, que era um número bem grande. Em 8 minutos se esvaziava o Coliseu, saindo todo mundo em segurança. Tamanha era a tecnologia de acessos, de tudo, que era tudo muito bem pensado. E eles não tinham computador, não tinham coisa nenhuma para fazer isso tudo. Era tudo com a mente, né? Depois de Jesus, o excelso pacificador, as guerras continuaram mais ferozes, aniquiladoras, usando seu nome e nada respeitando, somente deixando desolação e tristeza. Tivemos as cruzadas, que foi a maior mortandade a cristãos que a gente teve na história. Foi um derramamento de sangue. As pessoas precisavam provar a sua fé. E foi, se a gente for olhar, foi isso que ficou gravado para a gente. O quanto tiveram outras pessoas que abriram esse caminho para a gente e que sofreram tanto. Então a gente tem que fazer por merecer todo esse sacrifício que eles fizeram. E a história se perpetua justamente pelo lado do sofrimento, que faz com que a gente se lembre, a gente pare para pensar. Com o advento do Consolador, no século XIX, a caridade estendeu o seu manto sobre a humanidade, convidando o amor e a solidariedade, únicas maneiras de sobreviverem ao caos e facultarem a plenitude a todos. Entretanto, mais de 160 anos depois, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. Nós ainda temos dificuldades de entender que é através da caridade, que é através do amor, que é através dessa bandeira que Jesus Cristo levantou, e essa bandeira que foi trazida para o Brasil, né, que é o centro desse ensinamento do Cristo, que ainda está se propagando e vai cada vez mais, mas ainda em passo lento, porque ainda somos muito influenciados de uma maneira negativa os nossos pensamentos, né? O ser humano é belicoso graças ao instinto de conservação da vida, que é aquilo que eu tinha falado antes. Mas a razão que o ergue ao altar da sublimação tem o objetivo alterar-lhe a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos. Vamos fazer coisa boa. Vamos levar, se é para falar, vamos falar o que é bom. Se for para ser alguma coisa ruim, a gente tem cérebro para quê? Para a gente pensar. Isso não é bom. Se não é bom para o outro, também não é bom para mim, porque a gente sabe que tudo que a gente manda para lá volta. Então a gente tem que ter esse discernimento. Aparentemente a vitória tem sido da ignorância e da impiedade. Realmente, contudo, hoje brotam já em toda parte do planeta as plântulas da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. O bem, ele está em toda parte já. E não é pouco. Parece que a gente está meio perdido, mas é como a gente falou no começo, o bem é silencioso. Ninguém precisa ficar se mostrando, eu aqui estou fazendo bem, eu vou fazer tal coisa. Não é isso que Jesus ensinou. Ele disse assim, que não sabe a mão direita o que faz a esquerda. Então a gente está trabalhando silenciosamente e está se propagando. E está indo a mensagem. A internet, ela fez isso. Está sendo levado para toda parte. Quando a gente coloca, que a gente filma aqui e coloca num canal no YouTube, a gente não sabe aonde isso vai chegar. Pode chegar em qualquer lugar do mundo. E alguém se interessar, ouvir e aquilo fazer bem. Então temos que acreditar nisso.
Não te gerem conflitos os tormentos que trazes de experiências malogradas. Agora, quando te voltas para a edificação da verdade na terra. Não vamos parar para pensar naquilo que a gente faz de errado. E é isso que a gente faz, que a gente se perde. A gente fica muito pensando naquilo que a gente erra. A gente começa de manhã, começa a dar errado, a gente fica naquela coisa o dia inteiro. Porque de manhã eu acordei, já não deu certo, agora também não vai dar certo, porque aí eu não sei o quê. E ali chega ali na frente, briga com um, discute com o outro. Por quê? Porque eu entrei dentro desse mundo de negação. Por que quando a gente erra, a gente não diz assim, errei, vamos sacudir a poeirinha, vamos começar de novo. Aí vem de novo, porque nós somos provocados. O tempo inteiro somos provocados. Mas a gente tem que dizer, eu sou mais teimosa, eu mais teimoso do que a provocação. Eu vou começar de novo quantas vezes forem necessárias. Assim como a gente faz quando é criança, que a gente não para pensar na negatividade, a gente cai da bicicleta e o único objetivo que a gente tem na mente é dizer assim, ó, eu vou aprender a andar de bicicleta. Nem que eu rale a minha perna toda, mas eu vou aprender. E a gente faz isso porque a gente não pensa, a gente não se influencia, e a gente cai, levanta, até que a gente sai andando de bicicleta. A vida da gente é assim. Um eterno cair e levantar. Quanto mais a gente evolui, a gente cai menos. Fica mais tempo de pé. Vai se distanciando esses tombos. E esqueceu o que a gente fez no passado. Não te permita as autopunições diante de alguma falência na execução do programa do bem. Jesus não disse que era para a gente ficar se autoflagelando. Ele diz assim, ó, errou, começa de novo. Como é que ele falava? Vai e não peques mais. O que te curou? Tua fé, quer dizer, o teu raciocínio, a tua mente que entrou num processo de acreditar, de perceber que aquilo é real. Aquilo ali está dentro da fé. Mas aí a gente erra de novo. Aí ele diz, não tem problema, levanta, vai e não peca mais. E ele vai dizer isso quantas vezes a gente cair. Porque lembra do perdão? Quando a gente erra, normalmente a gente erra, não, ou a gente precisa se perdoar, ou ser perdoado por alguém, ou perdoar alguém. E quantas vezes tem que fazer? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e assim vai infinitamente quantas vezes forem necessárias. A libertação dos hábitos arraigados agradáveis, porém dissipadores, é um desafio para almas sinceras. Se desligar daquilo que o mundo nos traz de facilidades, é que é o nosso grande problema. A gente deixar de ir num lugar para ir em outro, ou a gente deixar de fazer tal coisa por amor a um filho, ou por um parente, ou um amigo que esteja precisando. Isso é a gente se deixar as coisas da terra para a gente cuidar daquilo que é eterno. Eleva o padrão mental no momento em que te vejas sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temor. Vencerás. Tens a mensagem de superação às ideias deprimentes e os valiosos tesouros do teu esforço. Acende a luz da alegria no teu espaço mental de sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos em teu progresso espiritual. Nós temos muitos amigos na espiritualidade que torcem pelo nosso sucesso aqui. Cada vez que a gente vem, Deus sabe daquilo que a gente vai ter capacidade ou não de atingir. Mas sempre saímos melhores do que chegamos. Sempre. Alguma coisa sempre se modifica na gente. E a gente precisa acreditar nisso e nos apegarmos. Acho que eu vou ter que pular uma partezinha aqui para a gente chegar mais ao fim. Até Jesus experimentou a incidência das perseguições dos maus, influenciados pelos espíritos aliciadores de obsessões inomináveis. Ele também sofreu quando esteve aqui, porque não tem diferença. Deus não faz exceções. Jesus passou por tudo da matéria que nós passamos. E, de alguma forma, ele também sofria esse assédio. Na aparência, eles triunfaram na tarde da crucificação. Na aparência.
Eles achavam que na época estavam vencendo Cristo. Sem ela, no entanto, não teria ocorrido a ressurreição gloriosa, e com essa a permanente mensagem de amor do abandonado na cruz, na sintonia poderosa do triunfador. Reconquista o terreno que ficou enviado pelos cardos pedrouços. Volta a ele, semeia a luz para que se transforme numa escada sensorial de vitória. És o que te permitas mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos em que tudo conspira em favor do pessimismo, da revolta e da insegurança. Esse tempo é agora, essa mensagem é agora de 2022. Nós estamos vivenciando isso. Existe uma angústia muito grande. A cada minuto, a quantidade de suicídios é imensa. Porque são espíritos que não conhecem o Cristo e não estão ligados a Ele. E aí não tem esse processo da prece, da oração e da busca como a gente faz. Então, mas não quer dizer que a gente também que está aqui, a gente não seja assediado por essa tristeza. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Testemunha o teu valor em processo de redenção e segue com júbilo, arrebanhando os receosos que se encontram pela senda. A gente poder ajudar aqueles que estão necessitando. Considera o teu amanhã da vida acionado pela divinamente. Entrega-te e não te permitas mais titubear. Cuidar sempre do pensamento. A noite que perturbava ilumina-se suavemente neste amanhecer de bênçãos. O dia logo esplenderá. Segue adiante para desfrutares da claridade libertadora. Eu sou a luz do mundo, afirmou Jesus. Sê a claridade que dele procede e não mais trevas da tua mente nem do teu coração. Eu sou a luz do mundo. Foi isso que Jesus Cristo deixou para a gente. Que a gente possa lembrar dessa frase. Se eu estou no meio de uma tristeza, lembrar que Jesus é a luz do mundo. É Ele que nos fomenta a nossa alma de energias boas, ainda que a gente não queira e ainda que a gente não perceba. Ele está presente para todos, sem exceção. Os bons, os maus, os encarnados, os desencarnados. Toda essa pleiade de espíritos que circulam a Terra e que estão sob o seu comando. Tenhamos fé e acreditemos no nosso Mestre. Muito obrigada pela atenção de todos.